Depois de você me dá. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é até positivo o fato de nós termos produzido o acordo no dia de ontem, parte da oposição, principalmente o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT, que ao retirarmos de pauta a medida provisória da privatização da Eletrobras, esse acordo possibilitou a votação dessas demais medidas provisórias, algumas delas importantes para o país. No entanto, senhor presidente, é verdade que o país está assistindo a Câmara votar várias matérias. Mas, paralelamente a isso, o que nós estamos assistindo é o país paralisado. Uma greve dos caminhoneiros, que até agora eu não vi ninguém do governo aqui dar uma palavra, subir à tribuna para dar uma palavra, inclusive que deveriam relatar o resultado da reunião que teve hoje com o presidente Temer, que não produziu nenhum acordo e a reunião terminou fracassada. A greve é por conta do aumento dos combustíveis e a ameaça real de paralisar o país totalmente a partir de amanhã. Já são 4 aeroportos que não têm combustível para funcionar amanhã. As centrais de abastecimento estão ameaçando porque não tem produtos para chegar às populações. As federações das indústrias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná dizem: o governo não tomar providência, haverá um caos no abastecimento da população a partir de amanhã. E o que faz o governo? Meter o governo numa crise dessas proporções e ninguém fala nada, deputado Chico Alencar. É como se não tivesse acontecendo nada lá fora. As BRs paralisadas, os caminhões paralisando tudo, uma crise total de abastecimento e ninguém do governo fala nada. E a tal da reunião no Palácio do Planalto fracassou, não tem solução nenhuma. E o que é pior? Aqueles que no passado ficavam aqui no microfone, aquela ameaça de greve dos caminhoneiros, na época da presidenta Dilma, eles subiam à tribuna e diziam que os caminhoneiros estavam reivindicando, não aceitavam aquele pequeno aumento dos combustíveis e hoje prefere o silêncio surdo, como se não tivesse acontecendo nada nesse país. Esse é o governo que foi produzido com o golpe parlamentar. Esse é o governo que prometeu resolver o problema da crise econômica, colocando o Meirelles. É o governo que se comprometeu com o país em resolver a estabilidade política, em fazer investimentos. E qual é o resultado disso tudo? É o país em frangalhos, uma greve de grandes proporções. A gasolina no meu estado já está mais de R$5. Parece que estão no mundo da lua. É o governo que está de cócaras para o mundo e de cócaras perante o Brasil, porque não tem mais condição nenhuma de continuar governando. A tal estabilidade política, a tal maioria que tinha aqui na Câmara, ruiu. E nós só estamos votando porque a oposição está colaborando com o país em função da retirada da privatização da Eletrobras, deputado Júlio Delgado. Porque senão não estava se votando nada. Aí é uma crise geral, econômica, crise de abastecimento, era uma crise institucional porque não se estava votando nada. Eu nunca vi um governo que passou de todos os limites. Todos os limites. O presidente da Petrobras vai à televisão e diz: a Petrobras, aliás, eu ouvi na semana passada alguns líderes aqui do governo, da base do governo, dizendo o seguinte: finalmente a Petrobras estava recuperando o seu papel de empresa pública e anunciaram da semana passada um dos maiores lucros da Petrobras. Lucro esse retirado do bolso do trabalhador brasileiro, da classe média brasileira,
E o que é, deputado Alice? O que me espanta, para nós não é novidade, aqueles paneleiros que foram para as ruas, que foram para a Avenida Paulista, estão vendo, alguns inclusive aqui no plenário, estão vendo tudo isso e não movem uma palha. É o silêncio, como se nada tivesse acontecendo num país. Esse país está quebrado, e está quebrado porque o governo, que não tem legitimidade, está patrocinando a maior política de arroxo dos últimos tempos. Lembram da PEC do teto? O que foi dito quando votaram a PEC do teto aqui? A PEC do teto é a solução para o equilíbrio das contas públicas. Nós vamos equilibrar as contas públicas do país, aprovar a PEC do teto, e está aí o resultado. O Brasil assiste sofridamente, assiste a produção de um maior déficit fiscal desde 2001. Só em março, o déficit das contas públicas atingiu mais de 25 bilhões de reais. Já estão falando que o de abril é maior ainda. E o que é mais grave, o ano, aquilo que era a bola de ouro da Fazenda, fracassou. Qual é o resultado que Meirelles tem para oferecer ao país? Absolutamente nada, porque não foi capaz de recuperar o Brasil, retomar o investimento público. Pelo contrário, todos os indicadores sociais do Brasil e econômico estão todos ladeira abaixo. Está aqui, ó. Está aqui. Mais pobres, deputado Pato Ananias. Vossa Excelência, que foi ministro do Desenvolvimento Social. Mais pobres perdem 5% da renda, e a desigualdade cresce e aumenta nas regiões metropolitanas e principalmente no Norte e Nordeste. Isso é muito grave, porque quem prometeu que resolveria os problemas da economia brasileira, da crise institucional, e por isso tiraram a Dilma, vão pagar um preço muito alto nestas eleições, porque todo mundo está percebendo o que fizeram com o país. Quem patrocinou essa ruptura institucional está pagando caro politicamente, porque não foram capazes de buscar as tão sonhadas soluções para os problemas, para a crise que o país vivia naquele momento e que se aprofundou. O que aconteceu nesses 2 anos de Temer? Qual é o resultado disso? O que nós podemos extrair disso? A economia melhorou? Piorou. O desemprego melhorou? Cresceu. O emprego não apareceu. E foi votado aqui a reforma trabalhista com o argumento de que traria segurança jurídica para o país, traria o emprego. Já são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país afora, nesses anos, nesses 6 meses que vigora a reforma trabalhista. E só não votaram a PEC da Previdência porque o país se mobilizou. Porque o país se mobilizou, os trabalhadores rurais disseram: nós não vamos aceitar, e essa Câmara não tinha maioria para aprovar a maldita PEC da Previdência, que foi uma vitória dos movimentos sociais. Igualmente, senhor presidente, a venda da Eletrobras só não vai ser vendida, só não vai ser privatizada, porque nós construímos um acordo e o governo, isso é uma vitória dos movimentos sociais, é uma vitória sobretudo da oposição aqui dentro, que soube negociar e retirou de pauta aquilo que era a última cartada do governo, que era fazer caixa com a venda da Eletrobras para tapar o rombo fiscal do governo. Eu nunca vi um governo tão ineficiente, um governo tão fraco, um governo que não diz lé com quer, não sabe nem o que fazer com a greve dos caminhoneiros. Obrigado, senhor. Deputado Danilo Forte, pela liderança da maioria.